che si chiama il sepolcro di San Girolamo. Em Belém, ao lado da primeira e mais famosa gruta da Natividade de Jesus, está uma pequena gruta, conhecida como o Sepulcro de São Jerônimo. Na realidade, o corpo do santo não está mais aqui, estamos diante do sepulcro vazio. O corpo foi transportado pelos cruzados a Roma como um troféu de guerra e não está mais no lugar onde foi colocado no início. Porém, o túmulo sempre foi uma memória especial para os cristãos pela importância de São Jerônimo. A tradução da Bíblia em latim é a mais famosa tradução, feita diretamente dos textos originais em hebraico e grego. Tradotta direttamente dai testi originali, dall'originale ebraico, quanto ebraico, greco, quanto greco. Aqui estamos a poucos quilômetros do Mar Morto, onde foram encontrados os manuscritos em Qumran, considerados uma das maiores descobertas do século Qumran. XX. Não é Os Qumran. manuscritos de Qumran ou do Mar É Morto Qumran. é uma das descobertas mais extraordinárias na história da arqueologia. Na costa noroeste do Mar Morto, a 12 quilômetros ao sul de Jericó, se encontram ruínas que os árabes chamam de Khirbet Qumran, as ruínas de pedra. Foi nesta paisagem fascinante que, na primavera de 1947, um beduíno descobriu o que hoje é chamada de Gruta Número 1. Dentro, uma série de vasos contendo manuscritos envolvidos em linho. Começou desta forma uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX. L'importanza di Qumran è soprattutto per ciò che è stato trovato. A importância de Qumran é especialmente por aquilo que foi encontrado aqui. Foram encontrados ruínas e restos arqueológicos de um grande complexo onde viveu a comunidade dos essênios. Ainda mais importantes são as grutas que foram encontradas nesta área. Nessas cavernas foram encontrados os restos de manuscritos muito significativos. Vemos aqui uma das grutas que são numeradas. Esta é de número 4. As grutas são 11 e nelas foram encontrados manuscritos do primeiro e segundo século antes de Cristo até o ano 70. No ano 70, Qumran foi destruída e permaneceu sem nenhuma atividade humana. Fino all'anno 70. Nell'anno 70 Qumran è stato distrutto e allora qui tutta l'attività umana è cessata totalmente. Mais da metade dos documentos encontrados são bíblicos. E o mais importante é o livro de Isaías, quase inteiramente preservado, faltando pouquíssimas palavras. Ele foi escrito em hebraico no segundo século antes de Cristo e foi encontrado aqui. Depois encontraram os restos de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. A característica climática de Qumran foi um fator muito importante para a conservação dos manuscritos. È molto secco, caldo e secco, c'è pochissima vegetazione. Aqui o clima é muito seco e quente. Tem pouquíssima vegetação. A maior parte dos manuscritos são em pergaminho, no couro, que podia ser conservado melhor. A presença humana era pequena e não havia outras habitações. Por esse motivo, os manuscritos foram conservados. Presenza umana, cioè non c'erano altre costruzioni, non c'erano abitazioni, anche No, per questo giuro. motivo i manoscritti sono stati conservati. Em Qumran é possível ver uma cópia do livro de Isaías, como também no Museu do Livro em Isso aqui é Jerusalém. no Asilo São Pedro, Na Cidade geriátrico, Santa, em Hospital Geriátrico 2008, São foi Pedro, colocado do à segundo. exposição ao público o manuscrito original de Qumran, Estive lá em levando melhor estado de a conservação Eucaristia entre para os idosos e 220 fazendo uma missa manuscritos sábado à tarde. encontrados nas O grutas. capitão, O rolo, depois da descoberta em como é que é? Não era hoje, 1947, foi capitão? mantido em um ambiente Já é major, já escuro, tem coronel a aposentado, temperatura talvez. e umidade constantes, a fim de protegê-lo. O volumoso rolo de 7,5 metros, escrito em hebraico, é do segundo século antes de Cristo e constitui o testemunho mais antigo do livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías. O manuscrito conserva integralmente todos os 66 capítulos.
Foi exposto pela primeira vez em 1967, mas foi retirado depois de 2 semanas por receio que ele se deteriorasse. É impressionante pensar como foi a transmissão dos textos bíblicos. Primeiro, com a tradição oral. Depois, com a incisão na pedra, na argila, em papiro, em pergaminho, até chegar aos nossos dias. A mensagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não permaneceu muito tempo como expressão oral, mas começou a ser colocada por escrito. O processo é longo e teve início com a inscrição na pedra e na argila. C'è un piccolo oggetto che è una copia di uno originale che è stato trovato. Esta é uma cópia do original em prata, encontrada aqui em Jerusalém, e consta como a mais antiga parte da Bíblia e se conserva até hoje. O minúsculo fragmento em prata é do 8º século a.C. e nele está escrita a famosa bênção sacerdotal do livro dos Números. Il Signore ti benedica e ti custodisca, il Signore faccia splendere su di te il suo volto e ti dia pace. Ecco, anche San Francesco scrisse questa medesima benedizione presa dalla Bibbia in una lettera al suo più amico carissimo che era Frate Leone. Abbiamo poi delle iscrizioni scritte sull'argilla. Depois temos as inscrições sobre argila. Também estas são somente cópias. São verdadeiros fragmentos de argila antiga, nas quais foram colocadas inscrições modernas. Por muitos séculos, a Bíblia foi fixada em manuscritos, primeiro em rolos e depois em códigos. Os primeiros textos bíblicos foram fixados em rolos de papiro. Tá na foto essa mancha branca. Estranha essa mancha branca. L'invenzione del Tá na própria papiro foto, come não é supporto sujeira aqui do A papel invenção não. do papiro como suporte para a escritura é mérito dos antigos egípcios, que se serviram parece de uma planta laje, que mas nasce, aqui- cresce e se desenvolve às margens do rio Nilo, o papiro. Da mesma planta eram tiradas as fibras vegetais que, coladas uma à outra, depois de um adequado tratamento, formavam uma folha. sobre a qual Madeirinha. se podia escrever. Esta folha tinha um custo muito baixo porque era produzido de uma planta muito comum. Se podia conservar e preparar em rolos ou podiam ser ligados juntos, folha a folha, em forma de um pequeno livro, Rolo. códice. Rolo e códice foram as formas mais comuns em que se conservavam também os textos bíblicos, que pela primeira vez começaram a chegar a muitas pessoas. conservarono anche i testi biblici scritti per la prima volta in una maniera O diffusa Rosário, Nossa Senhora che potevano Sion dare in mano e do Maria alle do persone, Carmo, ou do perché, Rosário, do Carmelo, Jardim de Deus, Passa-se depois ao e Nossa Senhora código de Guadalupe, pergaminho, que apareceu no realizados México com para peles o de animais. São Juan Diego, o il índio. pergamena fu il passo successivo. Ele era Il nome Azteca. pergamena Azteca em deriva português escreve com S e em espanhol escreve com Z. O nome Pergamena deriva da cidade de Pérgamo, que não se encontra no Egito, mas na Ásia Menor, na atual Turquia, que naquele tempo era de cultura grega. Foram os gregos de Pérgamo que desenvolveram o uso da pergamena. A pergamena é feita com a pele de um animal, de uma ovelha, de cabra ou até Aqui mesmo de uma é setor gazela. geriátrico. Tratada em maneira muito sutil e Esse senhor lixada, chama-se se Pedro, tornava esse senhor de um chapéu ótimo escuro aqui, ó. suporte para a escritura. Não de azul, A de pergamena chapéu era escuro. mais cara que o Esse papiro, já é falecido, mas ele também chama-se muito mais Pedro. duradouro. Por esse motivo, é muito mais fácil encontrar Dá muito folhas trabalho lá melhor pra você, conservadas você está em vivo. pergaminho do que Você dá um em papiro. trabalho muito para funcionários dei fogli atentes meglio dedicados. conservati in pergamena che non in papiro. O maior desenvolvimento e difusão do livro, e particularmente da Bíblia, devem-se à invenção da estampa, da imprensa, que no lugar da escritura à mão passou-se a caracteres já preparados.